Capítulo 43. Ela não usou a palavra amor. Minha tia Cloris referia-se a esse sentimento como uma confluência de destinos. Eu achei que era uma bela palavra quando ela disse confluência, e tinha certeza de que deveria significar alguma coisa bela e doce, como um bolinho salpicado com açúcar. Ela disse que o rei de Morrigan tinha 34 anos e ainda não havia encontrado um par adequado quando uma nobre primeira filha de um reino sitiado chamou a atenção de um lorde em uma viagem diplomática a Gastineus. Confluência, uma reunião movida pelo acaso, como riachos sinuosos que se juntam em um barranco distante e não visto. Juntos, eles se tornam algo maior, mas não é delicado nem doce. Como um rio em fúria, uma confluência pode levar a alguma coisa impossível de se prever ou controlar. Minha tia Cloris merecia mais crédito por sua astúcia do que eu havia lhe dado. Ainda assim, às vezes, essa reunião, a confluência de destinos, parecia ser nem um pouco obra do acaso. No dia de hoje, o comissário tinha questões que necessitavam de sua atenção lá no quadrante de Tomac, mas ele ficará sabendo por meio de Calanta que a família de Raff criava cavalos que eram providos ao exército de Dalbrec. Ele pediu que Eben e o governador Ianus levassem Raff até o curral fechado e aos estábulos logo na saída da cidade para avaliar alguns de seus garanhões e de suas éguas. Eu havia insistido em exercitar algumas das minhas recentemente merecidas liberdades, mesmo que viessem com a escolta de 2 guardas bem armados, e fui até o quadrante de Capsuvon, procurar o pai de Ivé. Dei a ele metade dos meus ganhos do jogo de cartas com Malice e pedi 3 coisas a ele: que procurasse um curandeiro para Ivé, de modo a certificar-se que a mão dela não ficaria preta com a infecção, que usasse o restante das moedas para comprar o queijo pelo qual ela já havia pagado um preço tão alto, e que nunca a humilhasse pelos feitos hediondos de outrem. Ele tentou recusar o dinheiro, mas fiz com que ele o pegasse. E então ele chorou e eu achei que meu coração seria arrancado de meu peito. Os guardas, 2 jovens, que não tinham mais do que 20 anos de idade, testemunharam as cenas e, depois que fomos embora, eu avisei-os para que não contassem a Malige onde tinha ido parar o dinheiro que ganhei dele. Nós somos Meurazi, disse um deles. Ivé é nossa prima. E, embora eles não tivessem me estendido qualquer promessa, eu sabia que eles não contariam. Era meio-dia, eu tinha acabado de entrar no pátio dos estábulos do portão sul do Sanctum, e Raff vinha do portão a oeste. Meu coração animou-se, como sempre acontecia quando eu o via, esquecendo-se, por um breve instante, do perigo com que ele se deparava e das mentiras que eu tinha que guardar. Eu só vi sua barba por fazer, seus cabelos presos para trás, a confiança em sua postura na cela, a mesma certeza que ele tinha quando entrará na taverna pela primeira vez. Havia um poder cativante em relação a ele, e eu me perguntava como ninguém mais via isso. Ele não era um convincente lacaio de um príncipe. Ele era o príncipe. Talvez todos nós víssemos o que queríamos ver. Eu havia me apaixonado pela ideia de um fazendeiro, e não foram necessários muitos empurrõezinhos para que eu acreditasse que fosse este o caso. Ele estava comendo uma maçã, cuja casca vermelha brilhava em contraste com o monótono pátio de estábulos. Eu havia visto as frutas estimadas chegando nesta manhã com uma caravana dos Previsi e fiquei observando enquanto Calanta jogava para ele 2 dos doces prêmios. Eu não havia comido uma fruta sequer desde que deixara o acampamento dos nômades. A coisa mais próxima disso eram os vegetais de raízes, cenouras e nabos, às vezes servidos com frangos ou carne selvagem do Sanctum. Eu sabia que uma maçã era mais um luxo entregue aos aposentos dos membros do conselho e me perguntava sobre o porquê da generosidade de Calanta para com Raff. Ele movia-se para frente e para trás em sua cela com tranquilidade enquanto se aproximava, mordendo e arrancando outro pedaço da maçã, e nossos caminhos se encontraram no meio do pátio. Nós trocamos um rápido olhar de relance e descemos de nossas montarias, esperando que os vários cavalos que estavam sendo presos a vagões saíssem do caminho. Embora tivéssemos um momento ocioso juntos e os guardas que nos cercavam estivessem falando alto, contando piadas e mandando os condutores dos Previsi apressarem-se em seus trabalhos, ainda havia muitos que conseguiam nos ouvir. Eu não poderia me arriscar a tentar explicar a noite passada para ele nem como minha recusa para com o comissário poderia ter acelerado sua sentença de morte. Ele foi deixado se perguntando o que eu estaria tramando. Raff sabia que eu desprezava o comissário. Ele mastigava sua maçã, inspecionando com os olhos o meu vestido e as longas trilhas de ossos que batiam ruidosamente na lateral do meu corpo. Eu podia ver todas as sílabas destas palavras nos olhos dele. Ela está se tornando mais vendana a cada dia que passa. Se meu amigo Gebe estivesse aqui, disse ele a cumprimentaria por seus acessórios, princesa. Os gostos dele pendem para o lado mais selvagem.
Assim como os do comisar, disse um dos guardas, um lembrete de que eles sempre estavam ouvindo. Fiquei analisando Raf. Eu não sabia ao certo se isso era um elogio ou um insulto. O tom ele era estranho, mas então alguma outra coisa chamou sua atenção. Acompanhei o olhar contemplativo dele. Uma confluência de destinos. Não agora. Não aqui. Eu sabia que isso não acabaria bem. Era Caden. Ele estava cavalgando na nossa direção com o governador que ele havia ido procurar ao seu lado e o que parecia ser um desordenado esquadrão de homens com ele. Raf começou a engasgar-se, com a maçã voando de sua boca. Seus olhos ficaram cheios de água. Mastigue, emissário, falei, antes de engolir. Ele tossiu mais algumas vezes, mas seus olhos continuaram fixos no esquadrão que se aproximava. Eu vi o alívio claro no rosto de Caden quando ele me avistou. Ele desceu de seu cavalo, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Caden ignorou Raf, como se ele não estivesse ali. Na verdade, como se ninguém houvesse ali. Você está bem? Ele me perguntou, não notando o repentino silêncio dos soldados ao nosso redor. O assassino estava de volta. O assassino, que ainda não ficará sabendo da novidade. O governador deu um passo à frente, pigarreando. Caden, relutante, assentiu na direção dele. Este é o novo governador de Arleston e seus. Ele fez uma pausa, como se estivesse buscando a palavra certa, soldados. Eu entendi o porquê da pausa. Soldados era um termo generoso. Eles não eram um bando impressionante. Sem uniformes, com as roupas em frangalhos, os mais pobres dos pobres. Mas o governador era um homem bruto e assustador, alto e esguio, com um amplo peito e uma cicatriz odiosa que seguia como uma faixa em sua face, da maçã do rosto até o queixo. Ele tinha uma linha formada por franzir o rosto entre suas sobrancelhas para combinar com a cicatriz. E você é? Disse ele. O repentino sorriso forçado que retorcia seus lábios era mais desgraçado do que sua cara feia. Isso não é importante, disse Caden. Vamos. Princesa Arabella, respondi. Primeira filha de Morrigan, e este é Raf, o emissário do príncipe Jackson, de Dalbrek. O sorriso do governador desapareceu. Porcos inimigos no Sanctum, disse ele, com descrença. Ele olhou com ódio para Raf e cuspiu, acertando as botas dele, que começou a ir para a frente, mas eu me pus entre eles. Para alguém tão novo nessa posição, você tem uma língua excepcionalmente impulsiva, governador, falei. Tome cuidado, ou poderá perdê-la. Ele bravejou, pasmado, e olhou para Caden. Você permite que seus prisioneiros falem com você desse jeito? Ela não é mais uma prisioneira, disse em tom de desaprovação um dos soldados que estava por perto. E foi então que Raf contou a Caden sobre o meu novo papel no Sanctum.